Agora sim, novamente, né, uma boa noite a todos. Me chamo Carlos Eduardo Canejo, estou com vocês aqui como professor da disciplina Projeto Integrador em Engenharia e Meio Ambiente. Hoje a gente vai ter o nosso primeiro contato. Semana passada vocês tiveram contato com a apresentação de curso e a minha proposta é fazer, né, vocês já conhecem a disciplina, já avaliaram o plano de ensino, mas vocês ainda não me conhecem, então eu vou fazer uma rodada rápida de apresentação e também vou apresentar os primeiros conceitos que a gente vai trabalhar na nossa disciplina nesse e nos próximos encontros. Tá? Então, queridos, considerando isso, vamos à minha apresentação. Eu sou engenheiro civil de formação. Eu me formei aqui pela Universidade Veiga de Almeida, tenho um enorme orgulho disso. Eu sou pós-graduado em gestão de empresas com ênfase em petróleo e gás pela UF, em função de uma oportunidade que eu almejava conseguir quando me formei. Acredito que, como muitos, estava absolutamente interessado em ficar milionário na indústria do petróleo, mas logo depois veio todas as questões, né, do petróleo e um declínio bastante significativo, isso. Mas fato é que me interessei muito pela área e hoje em dia vejo que os módulos de gestão que eu tive foram muito mais úteis para a minha vida profissional do que a densidade na área de petróleo e gás. Fiz também um mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UERJ e um doutorado em Engenharia Ambiental pela UERJ. Hoje eu atuo, né, atuo profissionalmente em várias frentes diferentes. Tá? Eu atuo como perito judicial e perito ambiental. As perícias, elas são esporádicas, né? Ela não é constante, eu não tenho uma perícia por mês ou mais de uma por mês, mas é uma atividade que eu gosto muito de desenvolver. Eu sou coordenador acadêmico do Núcleo de Negócios e do Núcleo de Sustentabilidade aqui da Universidade Veiga de Almeida, ambos da pós-graduação. Eu tenho vinculados a mim hoje, na área de negócios, 9 cursos, gestão de projetos, gestão empresarial, tenho também marketing estratégico, tenho gestão de varejo, tenho liderança de alta performance, entre vários outros. E tenho no núcleo de engenharia, no núcleo de sustentabilidade, eu tenho um outro rol de cursos de pós-graduação. Tenho um MBA em Planejamento e Gestão Ambiental, um MBA em Sustentabilidade Empresarial, tenho também a especialização em Engenharia de Energias Renováveis, especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental, tenho um curso de Gestão Integrada de Resíduos também de pós-graduação, dentre outros que também estão vinculados. Eu atuo também como coordenador, né, acadêmico dos cursos antigos, se assim podemos dizer, de gestão de projetos e gestão empresarial da Veiga. A gente está, né, com essa matriz do ano anterior finalizando agora, mas as matrizes que começam agora em 2020 já não são mais sob a minha responsabilidade. Eu também, né, sou coordenador da Engenharia Civil no Campus Tijuca, do módulo presencial. Então, me desdobro entre essas várias áreas aqui pela universidade. Tenho um orgulho enorme de hoje coordenar o curso que eu fiz enquanto estudante. Alguns dos professores que atuam comigo também foram professores que atuaram na minha formação enquanto profissional. Então, eu tenho assim, um orgulho enorme de poder participar hoje da coordenação do presencial da engenharia civil.
Eu também atuo como professor em alguns cursos, né? Na verdade, todos eles eu tenho uma ou outra disciplina que eu leciono, e como conteudista da Veiga, como eu mencionei para vocês. Também atuo como professor convidado, também é esporádico, né? Em algumas outras instituições, eu destaco aqui o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, também uma pós-graduação, né? O IBMR, também pós-graduação, o CREA, já fiz vários cursos com CREA, a COP, na UFRJ, e também, mais recentemente, na Faculdade de Engenharia da UERJ. Então, eu tenho trabalhado ali com algumas outras áreas, né, como professor. Eu também tenho uma empresa de treinamentos in company, que é a Visio, né, Treinamentos. Felizmente, né, eu tenho alguns clientes já que, pelo menos uma vez por ano, me pedem uma palestra, pedem para eu organizar um evento e tenho um grande prazer em fazer. Atuo também como consultor na área de planejamento e gestão ambiental, de uma maneira geral, em especial gestão de resíduos e licenciamento, em função de uma experiência pretérita que eu tenho. Trabalhei mais de 10 anos no governo do estado e atuo também como palestrante e ambientalista. Acho que essa última é de coração mesmo, né? Eu acredito muito nas questões ambientais e pretendo passar um pouco dessa paixão para todos vocês. Bom, queridos, como vocês sabem, esse nosso bate-papo é um bate-papo condensado em 50 minutos. Então, a gente tem basicamente destaques dos diversos tópicos que vocês já estão acompanhando, seja no e-book que vocês já estão tendo acesso, seja, né, nos roteiros de estudo, nos recursos de estudo que foram recomendados para vocês. A qualquer momento, gente, eu peço que vocês me interrompam. Se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, por favor, façam. Essa troca, ela é fundamental, tá? Eu conto realmente com isso. Essa nossa disciplina, que ela é Projeto Integrador em Engenharia e Meio Ambiente, ela vai ter um viés muito prático e vocês vão perceber isso ao longo das atividades que vocês vão produzir. A gente começa nessa primeira unidade do nosso curso com uma visão macro das questões que vão envolver a engenharia, a sociedade, a inovação e a sustentabilidade. O objetivo dessa visão macro é botar todo mundo na mesma página, para que a gente possa caminhar juntos na construção de um projeto que vise propor uma solução para um problema ambiental que vocês identifiquem como necessário de ser resolvido. Eu sofro de uma pequena questão. Eu não sei muito bem o resultado do que vocês vão propor, mas eu já digo a vocês de antemão, eu estou extremamente ansioso para saber como é que vocês vão propor soluções para os problemas ambientais que vocês julgam pertinentes. Então, a ideia é que essas aulas elas sirvam de elementos para que vocês possam elaborar esse projeto de forma tranquila. Então, vocês vão ver que a gente vai ter vários temas que vão ser atravessados ao longo das nossas aulas. A gente vai falar de contextos da engenharia? Vai. A gente vai falar de aspectos sociais da engenharia? Vai. A gente vai falar de inovações? Vai. A gente vai falar de sustentabilidade? Vai. Mas vai ser só isso? Não. A gente ainda vai falar, por exemplo, da crise ambiental contemporânea, a importância da gente entender a crise ambiental contemporânea. A gente vai falar dos compartimentos ambientais.
A gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos. A gente vai falar também do antropoceno. São conceitos da área ambiental que vocês precisam conhecer para desenvolver o olhar na promoção de uma solução para um desses problemas ambientais que nos assolam. Mas a gente vai ver só isso? Não, a gente vai ver ainda mais coisa. A gente vai ver os instrumentos que já foram desenvolvidos para resolver todos esses problemas ambientais. A gente vai ver instrumentos políticos, a gente vai ver também instrumentos jurídicos, a gente vai ver instrumentos técnicos e a gente vai ver instrumentos de gestão. Ah, Canejo, mas aí acabou a disciplina? Não. A gente vai ver a aplicação na promoção de solução para um problema ambiental. Então, a gente vai ver a visão de projetos, a gente vai ver ainda as ferramentas para tomada de decisão e, por fim, uma oficina sobre a escrita do projeto de vocês e uma oficina para elaboração de uma apresentação do projeto de vocês. Então vejam que essa é uma disciplina que ela vai, ao longo da primeira, da segunda e da terceira unidade, fundamentar, com muitos argumentos e informações, todo o caminho que vocês vão percorrer para a elaboração de um projeto que integre engenharia e meio ambiente. Nessa aula de hoje, a gente vai começar falando de engenharia, sociedade, inovação e sustentabilidade, e a gente vai ver, pelo menos, os 2 primeiros pontos desses objetivos que estão aí listados para vocês. Mas vai depender muito do nosso timing, e a gente tem ainda a próxima semana e as outras semanas para fechar esse conteúdo inicial, que é uma vinculação à nossa primeira unidade da disciplina. Então, o que eu espero, né, a partir da aula de hoje? Né? Que vocês lembrem as origens, a história, as áreas e os principais marcos da regulação do profissional da engenharia. Esse ponto, eu não sei se a gente vai chegar hoje, vai depender do nosso timing, mas eu gostaria de desenvolver a visão de projetos no exercício profissional de vocês. E eu também gostaria de já começar a provocar todos vocês na busca de uma solução para um problema ambiental. Então, com isso, a gente vai buscar estruturar soluções inovadoras e sustentáveis no âmbito da engenharia. A nossa primeira unidade tem esse foco. O primeiro capítulo do nosso livro, nosso e-book, tem esse foco. E na aula de hoje a gente vai ver, no mínimo, essa primeira parte, no qual a gente vai apresentar um pouco melhor as questões relativas à engenharia. Bom, então, vamos começar. A ideia é que eu já comece provocando vocês com relação a uma questão, que é uma questão importante, para que vocês possam compreender o caminhar da nossa disciplina. A questão é a seguinte: vocês estão aqui numa disciplina Projeto Integrador, mas vocês sabem o que realmente é um projeto integrador? Vocês chegaram a trabalhar certamente na disciplina anterior conceitos, e talvez até tenham desenvolvido. Mas vocês sabem o que é um projeto integrador? Em síntese, o projeto integrador, ele é um recurso de aprendizagem, dentre vários outros que a gente tem, como a leitura de um livro, como ouvir um podcast, como elaborar um artigo, como fazer uma resenha, como construir um resumo. Todos esses são recursos de aprendizagem. Então, o projeto integrador é um recurso de aprendizagem, mas que ele tem uma característica especial. Ele possibilita
de forma individual ou em grupo, que os alunos organizem e apliquem diversos conhecimentos adquiridos de forma prática, de forma real e de forma profissional. Nosso objetivo é esse. Não é uma disciplina exclusivamente conceitual, é uma disciplina prática. E a grande questão dessa disciplina já foi inclusive lançada para vocês. Qual é o problema ambiental que vocês querem tentar resolver? Posso pensar nos resíduos? Posso. Posso pensar nos efluentes? Posso. Posso pensar nas emissões atmosféricas? Posso. Posso pensar na perda de biodiversidade? Posso. Posso pensar no barulho que gera incômodo às pessoas ou aos animais? Posso. Eu tenho várias formas, porque o que não falta é problema ambiental. E o nosso objetivo é caçar um problema que eu consiga resolver a partir das técnicas de engenharia. Bom, vem a segunda pergunta, que eu vou contar com a participação, pelo menos de alguns de vocês aqui no nosso chat. A primeira pergunta é a seguinte: vocês conseguem imaginar um mundo sem engenheiros? Bom, antes de vocês responderem, eu queria fazer uma breve contextualização. Honestamente, um mundo sem engenheiro é algo difícil de imaginar. A gente não estaria conseguindo ter essa aula aqui agora. Não porque eu sou engenheiro, mas porque a gente não teria toda essa infraestrutura que a gente está tendo agora. Eu não estaria num prédio, a gente não estaria usando essa tecnologia, certamente a internet não existiria, nem as câmeras. Talvez, sem a existência dos engenheiros, eu não teria nem essa mesa, nem essa cadeira. Talvez sem a existência dos engenheiros, eu não teria nem a comida apropriada, muitas vezes, para comer, na quantidade que eu preciso comer. A engenharia facilita a vida. A engenharia ela vem exatamente para potencializar a qualidade de vida das pessoas. Com isso, é necessário que vocês entendam que o engenheiro ele é um profissional visionário e ele é absolutamente um idealista. A essência profissional do engenheiro ela está baseada na transformação de problemas em soluções. Agora, se a gente não tivesse enfrentado esses problemas no passado, até hoje, certamente a gente não teria a energia elétrica, a gente não teria as máquinas a vapor, a gente não teria construído pontes e a gente não teria construído os aviões. O engenheiro, ele sempre é esse profissional que ele entra para transformar. Ele faz o impossível virar realidade. Todos nós fazemos isso. Vocês, quando formados em engenharia, também farão. Sempre buscando agregar qualidade de vida para a sociedade. Mas vamos lá. Vamos ao bom e velho diz aí, que eu obviamente vou contar com a participação de vocês aqui no nosso chat. Na sua percepção, de forma sintética, não precisa ser nada elaborado não, como seria esse mundo sem os engenheiros? Escrevam aí no nosso chat. O que vocês acham? Como é que seria o mundo sem os engenheiros? Exatamente, né? O Anselmo colocou aqui, né? Engenheiro, criador, construtor, elaborador. Muito bom.
O Matheus colocou aqui um mundo estagnado e sem inovação. Com certeza, Matheus, não tem a menor dúvida. Teriam os arquitetos, é claro. Não sei, hein? Não sei não, hein, Erli? Tomara que sim, né? Pelo menos alguém, né? Para dar um suporte aí para gente nas nossas construções. Aproveitando aí enquanto o pessoal ainda está redigindo também, vou responder aqui a pergunta do Erli, né? Que o Erli botou aqui no nosso fórum, né? Ministro do Meio Ambiente suspeito de contrabando de madeira. O que o senhor acha sobre a política do meio ambiente atual? Erli, a gente está se conhecendo agora, né? Então, assim, eu acho que até o final do período você vai poder saber direitinho o que eu acho. Se você ler lá os nossos materiais, se você olhar lá os recursos que eu preparei para vocês, você vai entender direitinho. Mas eu vou dizer para você de forma meio velada ainda, só para não dar um spoiler de tudo que a gente vai ver. Eu acho que um ministro do Meio Ambiente que admite que existe um momento oportuno para passar a boiada e que tem uma vinculação direta com o agronegócio, que é a maior indústria degradadora do ambiente no nosso país, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Diante disso, eu acho que a política ambiental atual, ela não está pautada na preservação ambiental. Ela está pautada na defesa dos interesses de quem governa. Dito isso, não quero também entrar numa discussão política, porque esse não é o nosso foco, nem o nosso fórum, mas eu acho que, na minha visão de ambientalista, as nossas políticas atuais, elas desviam da preservação ambiental. Então, vamos lá. Quem mais colocou aqui sobre esse mundo sem engenheiros, né? Thomas colocou que seria um mundo estranho, um mundo sem forma. Com certeza, Thomas, com certeza absoluta. Um mundo sem evolução e sem tecnologia. Perfeito. O Marton botou aqui ferro, fogo e roda. Talvez isso, talvez a gente ficasse só nisso mesmo, Marco. Muito bom, muito bom. O Cleiton colocou aqui: o mundo sem engenheiro seria um caos, sem todo tipo de tecnologia que hoje temos. Imagina um mundo sem ar-condicionado, cara. Eu não consigo imaginar um mundo sem ar-condicionado. Eu prefiro morrer. Não consigo, não. Né? Um caos mesmo. Acredito que sem evolução, o Humberto comenta aqui, né? O Thiago comenta que nem a roda teria sido inventada. Pois é, gente, eu acho que todos vocês têm absoluta razão. Seria um caos. Talvez a gente estivesse lá junto com os nossos ancestrais neandertais ainda, discutindo como a gente ia cercar o mamute. Né? Mas isso, em suma, ainda bem. Em função da qualidade de vida de todos nós, a engenharia propiciou uma evolução, um olhar que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E esse olhar é um olhar que é muito particular do engenheiro. Não é qualquer profissão que consegue desenvolver um olhar metódico, lógico, um olhar repleto de racionalidade como um engenheiro faz. Então, considerando isso, é importante que vocês tomem nota, tá? Anotem aí os próximos pontos, porque isso vai ajudar vocês na compreensão, tá? O mundo, com certeza, não teria se desenvolvido dessa maneira que a gente consegue ter tantas facilidades se a gente não tivesse tido a atuação dos engenheiros, tá? Com certeza. A gente tem alguns grandes feitos da engenharia que são notórios até hoje em dia. A gente tem as pirâmides do Egito, que foram construídas de forma absolutamente precisa, sem ter um AutoCAD e sem ter 1 quilo de cimento. Gente, não tem concreto armado na pirâmide do Egito. Tem blocos escavados, empalhados, encaixados, de forma
que haja estabilidade apenas nesse encaixe. Isso sem contar que a gente só vê a parte de cima da pirâmide, né? Quando há vários salões escondidos por baixo. É uma tecnologia construtiva absurda, sem falar nas questões místicas, né? Que aí eu não vou entrar nas questões místicas, porque aí não compete a gente. Mas os alinhamentos das pirâmides com outras pirâmides, isso, não vou nem falar sobre isso. Mas só a técnica construtiva em si, ela já é demasiadamente impressionante. Uma outra técnica construtiva que também foi utilizada nas civilizações antigas são os aquedutos. Hoje, o que a gente está fazendo, por exemplo, na transposição do Rio São Francisco, com verdadeiro primor, levando água para o meio do Nordeste árido brasileiro, é uma obra de engenharia absolutamente fantástica. E isso só é possível porque há mais de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, os romanos resolveram o problema de zonas áridas através da construção de aquedutos. Isso é absolutamente incrível. Agora, qual era a tecnologia? Eles também não tinham. Eles não tinham nem uma grama de cimento, eles não sabiam fazer concreto. Eles fizeram isso a partir da observação. Fizeram isso a partir de tentativa e erro. Fizeram isso através da escolha de materiais mais resistentes. Fizeram isso a partir da identificação de formas de acomodar esses blocos de maneira estável. Eles estudaram o problema e encontraram uma solução. O que seria de nós sem as estradas antigas? A gente vai em uma via pública hoje e se chove um pouco mais, você sabe que ela vai inundar, que a boca de lobo vai ficar cheia, que a água vai chegar no meio da pista. Nas estradas antigas, isso não acontecia. Por quê? Porque os pisos eram intertravados e todos eles tinham a possibilidade de infiltração. Não era só chegar e colocar as pedras em cima do solo e deixava aquela pedra ali. Não é isso. Os romanos também, há 2000 anos atrás, aprenderam a fazer pavimentos impermeáveis, aliás, pavimentos permeáveis, fazendo com que as águas das chuvas escoassem sem causar qualquer tipo de alagamento. Um outro ponto que complementa a minha fala dos aquedutos são os canais de irrigação, que são fundamentais. Como é que vocês acham que as civilizações antigas se desenvolveram e cresceram? Existe um fenômeno que é a busca pela proximidade dos corpos hídricos. Os corpos hídricos são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. A partir do momento que o homem muda o seu perfil de nômade e começa a se estabelecer no território, ele começa a utilizar os princípios da engenharia para atender às necessidades daquele povo. Foi pura engenharia que promoveu os primeiros agrupamentos sociais. Seja porque a gente aprendeu a construir as nossas casinhas, seja porque a gente aprendeu a abastecer aquela população com água, seja porque a gente aprendeu a lançar os esgotos, isso é errado, tá? In natura, nos rios, deveria ser com prévio tratamento, mas a gente aprendeu a manejar a engenharia de forma a favorecer a qualidade de vida das pessoas. Então essa é a grande questão. A engenharia estava presente nisso tudo. E ela já está presente desde sempre, digamos assim. O pensamento criativo, o pensamento inventivo, o pensamento inovador, ele está ali de mãos dadas com as práticas, com as rotinas do engenheiro. E é fundamental que seja assim. A gente pensa o tempo inteiro que o engenheiro é somente aquele cara exato, né? Ou aquela profissional exata, quase obsessiva.
ou obsessivo, mas é mais ou menos. A gente é obsessivo na forma, sem dúvida nenhuma. Mas todo dia nós somos desafiados com novas necessidades e novas demandas. Na antiguidade, era uma outra questão. Havia a imposição do trabalho escravo. É claro que tanto os romanos como os egípcios só conseguiram esses grandes feitos da engenharia porque eles tinham milhares, quiçá milhões de escravos que eles tinham, obviamente, colocado nessa condição para atender aos anseios de um imperador, de um rei ou qualquer coisa que era um meio bitola, querendo dominar o mundo. Mas, de qualquer forma, houve ali, apesar do sangue derramado, houve uma evolução muito grande em termos sociais a partir desse olhar da engenharia. Com isso, gente, é importante destacar que esses exemplos aqui dados para vocês, todos eles são considerados como grandes feitos da engenharia e que eles potencializaram o desenvolvimento das civilizações antigas. E eu diria até mais, eles fomentaram, pavimentaram o nosso desenvolvimento tecnológico até os dias de hoje. O engenheiro, ele precisa ser visto essencialmente como o cara ou a cara que resolve problemas. É para isso que vocês estão aqui. Vocês vão aprender muitas ferramentas para resolver problemas. Vocês vão aprender em cálculo 1, 2, 3, vocês vão aprender na área de engenharia civil, na área de engenharia elétrica, na área de engenharia mecânica, engenharia de produção, a resolver problemas dessas áreas. Vocês estão ali para ter o conhecimento técnico e poder propiciar soluções adequadas àquele cenário e àquela questão. É para isso que a gente se capacita na engenharia. Vamos dar um destaque agora a alguns pontos que eu julgo importantes, que também já foram colocados lá no material de vocês. A engenharia, quando ela começou lá nas civilizações antigas, né, ainda não de maneira formal, é claro que não, né, existia, de repente, mais próximo ali do que seria o encarregado de obra, né? Mas não é também bem isso. Existia um olhar muito específico para as construções. A primeira faculdade de engenharia fora do âmbito militar foi uma faculdade de engenharia civil. E a engenharia civil, ela é considerada como a mãe de todas as engenharias exatamente por isso. Os saberes e as necessidades da sociedade foram mudando ao longo do tempo. E isso faz, obrigatoriamente, com que a gente tenha muitas áreas e muitos segmentos na engenharia. A gente tem também várias formas de organizar esses segmentos da engenharia. Eu trago aqui para vocês uma proposta que também foi colocada lá no e-book de vocês, que ela tem uma organização em 8 áreas. A primeira área é a área de extração, processamento e o uso dos recursos naturais, na qual a gente tem a atuação da engenharia de agrimensura, engenharia ambiental, engenharia agrícola, engenharia florestal, engenharia geológica, engenharia hidrotécnica, engenharia de madeira, engenharia de minas, oceanográfica, engenharia de pesca, de petróleo, zootécnica, dentre outros. Temos também as engenharias agrupadas sobre a área da infraestrutura e urbanismo, na qual se destaca, obviamente, a engenharia civil, engenharia de estruturas, engenharia de geodésia, engenharia cartográfica, geotécnica, sanitária e de transportes. Temos a área das máquinas, mecanismos, manufatura, energia térmica e mecânica, que vai envolver a engenharia automotiva, aeroespacial, aeronáutica, engenharia industrial, engenharia de manufatura, engenharia mecânica,
mecatrônica, naval, engenharia de produção e também a engenharia térmica. Temos também o agrupamento por processos químicos, de alimentos, de tecnologia, de materiais e de energia nuclear, que juntos, né, trazem as áreas da engenharia de alimentos, engenharia bioquímica, engenharia de cerâmicas, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, petroquímica, nuclear, engenharia de plásticos, engenharia têxtil e engenharia química. Temos a área da eletrônica, computação, iluminação, instrumentação, energia elétrica e magnética, com a engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, engenharia eletrônica, eletromecânica, eletrotécnica e etc. Temos também a área de aplicações para sistemas biológicos, com a engenharia biomédica, a engenharia clínica e hospitalar, engenharia, né, de bioinformática, bioinstrumentação, a bioengenharia, engenharia de biomateriais, engenharia de células e tecidos, dentre outros. Temos ainda a área de saúde e segurança, com a engenharia de segurança, engenharia de proteção e preservação de incêndios, engenharia de segurança aeronáutica, engenharia aeroespacial, dentre outros. Temos também a área de aplicações militares, com a engenharia de combate, engenharia especial, engenharia de mobilização, engenharia de defesa, engenharia de sensores, de comunicação e de guiados. Lembrando só para vocês que a engenharia em si, como hoje a gente conhece, ela advém de uma derivação das aplicações militares. A engenharia civil, não exatamente com esse nome, ela já era desenvolvida pelos exércitos, em meados de 1800, quando houve ali a primeira sacada de uma pessoa que resolveu transformar a engenharia em algo mais acessível. Por isso que veio o termo engenharia civil. O civil é que era, na verdade, o objetivo de integrar a sociedade, era de fazer coisas para a melhoria da vida da sociedade, era promover soluções para a sociedade. Por isso que o primeiro curso, a primeira faculdade, foi faculdade civil, de engenharia civil, com esse objetivo. Tirando, obviamente, as práticas, as boas práticas das aplicações militares, a gente cria a engenharia civil. Com isso, gente, eu vou pedir mais uma interação rápida aqui de vocês, né, num diz aí, pedindo para vocês colaborarem comigo, rapidamente aqui no fórum, só para poder ter uma noção, né? Qual é a área da engenharia que mais interessa a vocês? Então, rapidamente aqui no fórum, eu peço para que vocês coloquem aqui qual é a área que mais interessa. Certamente vai ser a área, né, do curso que vocês escolheram, né? Mas dentro dessa grande quantidade de cursos que eu aqui apresentei para vocês, certamente tem, né, algumas possibilidades aí de repente, ter um novo olhar, né? Enquanto vocês estão colocando aqui no fórum, eu vou ver, né, os comentários anteriores. Sim, com certeza, William, com certeza absoluta. Inclusive, o William comenta aqui, né, que as construções da antiga Grécia também chamam muita atenção, com certeza. E a verdade é que os romanos, né, dentre as suas atividades conquistadoras, né, eles também dominaram a Grécia Antiga. E nesse momento que eles dominaram a Grécia Antiga, eles acabaram incorporando muito das técnicas gregas no desenvolvimento da sua engenharia. Então, isso foi fantástico, na verdade, foi muito legal, né? Porque a partir disso, né, apesar de ter sido péssimo para os gregos, isso é verdade, porque foram dominados e muitos dizimados e escravizados, a gente não pode esquecer disso, mas eles incorporaram essas técnicas da construção grega nas suas práticas construtivas também. Tá? A Daiane comenta aqui, os alinhamentos das pirâmides são precisos, são precisões e conhecimento de terreno muito precisa também, com certeza.
Calçado efeito visual, sem planejamento de metro quadrado precisa ser sensacional. Com certeza, Daiane, não tem a menor dúvida disso. É incrível mesmo, eu não vou nem entrar muito nesse, porque tem tantas conspirações, né? Dizem que foram até ajudados pelos alienígenas, né? Tem uma galera que diz que eram os deuses astronautas, né? Eram, na verdade, astronautas que voltaram no tempo e orientaram lá o deus Ra, na época, a construir dessa maneira. É fantástico. Algumas teorias aí, algumas conspiratórias também. O Erli comenta aqui, né? Os impactos ambientais na transposição do Rio São Francisco são incertos. Tem tudo com o tema da disciplina. Com certeza, Erli, sem dúvida nenhuma. A verdade é que para a gente ter esse desvio, que a verdade é um desvio, essa transposição é um desvio do Rio São Francisco, mas não é uma transposição, um desvio integral, é uma transposição parcial. Tá? Então a gente pega uma parte da vazão do Rio São Francisco e a gente desvia na direção do Nordeste em função de uma grande obra. Existem impactos ambientais associados? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas também existem muitos impactos ambientais positivos. A gente tem que olhar os impactos ambientais sob a perspectiva dos impactos positivos e dos impactos negativos. A gente também vai ver esse tema aqui na nossa disciplina na unidade 3. Tá? Então, o pessoal já está colocando aqui a sua percepção, né, sobre a área da engenharia que mais lhe interessa, né? A gente tem aqui engenharia civil, né, o Erli, né, o Marton telecomunicação, o Fernando engenharia civil, Camila elétrica, William engenharia civil com gerenciamento de projetos ou segurança do trabalho, bem bacana, William, né? O Anselmo elétrica, o Cleiton engenharia civil com engenharia de segurança, Daiane aeroespacial, Humberto civil, tem uma galera aqui da civil, da elétrica, Jairo aqui colocou elétrica, né? Vamos trabalhar com energia limpa, maravilha, é isso aí, boa ideia, já começa a pensar nisso, a proposta é essa mesmo, né? O Thomas com automação, bioquímica e elétrica, legal, bioquímica é difícil pra caramba, mas é legal, né? E a Jéssica coloca aqui engenharia civil também, Tiago elétrica, produção. Então a gente já vê que tem várias pessoas interessadas em diversas áreas aqui da engenharia e com certeza todos vocês, sem nenhuma exceção, vão ter que desenvolver um olhar ambiental. Porque a verdade é que só uma das áreas da engenharia permeia todas as outras, que é a engenharia ambiental. Na verdade, eu não costumo dizer nem que é engenharia ambiental, são as questões ambientais. Seja qual for a engenharia que você está apaixonado e que você quer seguir esse tema, ela sempre vai ter algum aspecto ambiental associado. Mas vamos dar mais um zoom aqui nessas informações, né? Bom, para a gente fechar esse encontro de hoje, a gente vai falar rapidamente do conceito de ética, que também está lá no nosso material. Tá? O comportamento ético ele é fundamental para o exercício da profissão do engenheiro. A ética ela é uma condição, não somente, né, para o convívio saudável entre as pessoas, mas também para a própria sobrevivência da sociedade. Se não existisse a sociedade, assim como se não existisse a engenharia, se não existisse a ética, assim como se não existisse a engenharia, a gente estaria vivendo um certo caos, né? Porque essa ideia de que cada um faz o que quer, quando quer, como bem entende, ela é um pouco relativa, né? A ética, o conceito de ética deriva de ethos, que quer dizer costume, maneira habitual de agir ou índole do indivíduo. No contexto científico, a ética ela é o estudo dos padrões de julgamento moral, o que nos leva à diferença entre a ética e a moral. A ética é o termo que visa estudar e questionar a moral, ou as morais aos quais essa sociedade impôs, de maneira absolutamente imparcial, de maneira laica, sem nenhuma vinculação religiosa, maneira racional e organizada, trazendo novos olhares, novos imperativos de comportamento para a sociedade.
A moral, ela pode ser compreendida como um conjunto de regras de condutas que são obrigatórias a todos os seres humanos para que possam conviver em sociedade. Com isso, gente, a gente chega à informação de que o comportamento ético ele deve ser visto como uma prática da crítica à moral. Não é só porque todo mundo diz que é certo que eu devo seguir sem uma análise, eu devo sempre interpretar o que ocorre. Não é porque todo mundo vai roubar que eu vou roubar. Não é porque todo mundo vai fazer um projeto nas coxas que eu também vou fazer nas coxas. A ética se vê ali. Ela, de certa forma, ela complementa ou contrapõe a moral, a depender da situação que a gente está. De certa maneira, ela nos leva a conviver de forma mais racional, mais organizada e também mais respeitosa. E qual é a relevância da ética dentro das organizações? A relevância da ética nas organizações é a gente tomar decisões que prevejam todos os aspectos de maneira correta. A gente não tem que pensar apenas nas questões financeiras. A lucratividade faz parte. Querer lucratividade também é ético, e a gente vai ver isso. Mas a questão é, a gente não pode ter apenas esse olhar. Também é importante se preocupar com as ações que geram lucro. Situações como essa que o Erli acabou de comentar, elas são absolutamente questionáveis. Dentro de uma política de governo na qual a gente vê uma autorização franca a esse tipo de atividade que vocês estão vendo aí, eu digo a vocês que não é um governo ético. Esse que está, de certa maneira, atuando na direção da defesa de privilégios de alguns grupos que apoiaram campanhas e assim sucessivamente. Então, isso não é um comportamento ético. A lucratividade não é um problema. Querer o lucro não é um problema. O problema é querer esse lucro a qualquer custo. O Adam Smith, que é um autor do século XVIII, ele diz o seguinte: o lucro não é um acréscimo indevido, mas um vetor da distribuição de renda e da promoção de bem-estar. No momento que eu tenho uma empresa e eu ajo de maneira ética e a partir dos meus lucros eu consigo fazer a vida de várias outras pessoas melhorar a partir de empregos que eu crio, olha só, olha o lado bom da lucratividade. E realmente existe lucratividade. O lado bom disso. Então é importante que a gente tenha esse olhar. O comportamento ético ele é decisivo. Segundo o Moreira, o Adam Smith, no século XVIII, ele foi o primeiro autor a compatibilizar a ética e as atividades lucrativas. A partir desse olhar, todas as empresas, pelo menos, acho que não todas, mas deveriam, vêm buscando estratégias éticas para nortear os seus negócios. E essa relação leva a uma necessidade das empresas olharem para além do ganho capital, que elas se preocupem com a imagem que elas passam para a sociedade, em especial as suas partes interessadas, seus consumidores, seus fornecedores, seus acionistas e etc. A ética, ela facilita a criação de laços. As pessoas buscam esse laço para se sentirem mais seguras, seja com fornecedores, com sócios. A ética, ela blinda as relações. Então, se você tem um comportamento ético, você se torna um profissional, uma empresa que tem mais valor no mercado. Exatamente por isso que é fundamental, e anotem aí, a relevância do comportamento ético. Existem muitas possibilidades do desvio ético. Ao longo da nossa jornada profissional, vocês vão ver isso. Qualquer tipo de corrupção é um desvio ético. Uma intoxicação alimentar causada por um produto derivado de uma indústria que não foi devidamente cuidadosa também é um desvio ético. A negligência técnica é um desvio ético. A falsidade ideológica é um desvio ético. Os desastres ambientais causados por uma atividade
também caracterizam o desvio ético. Propaganda enganosa, a mesma coisa. Especulação financeira, especulação imobiliária, assédio moral e sexual, maus tratos aos animais, dentre vários outros. São comportamentos éticos reconhecidos pela sociedade que, a partir desse desvio, são julgados inadequados. Dessa forma, a gente pode entender, né, que a sociedade ela acaba pressionando as empresas e os profissionais a serem éticos. E aqui na engenharia não é nada diferente. A gente também tem um compromisso ético de tomar decisões éticas em prol do todo o profissionalismo que a gente tem, em prol da defesa da vida e da sociedade. A gente tem algum exemplo? Na verdade, tem vários exemplos de desvio ético. Eu vou falar um só, porque a gente já está caminhando para o fim desse nosso bate-papo de hoje. Tá? Como, por exemplo, um engenheiro civil que, por necessidade de redução de custo, autorizou o uso de materiais de má qualidade na mistura de um concreto e a estrutura veio a ruir após o seu carregamento. Então, eu tenho esse exemplo e vários outros de desvios éticos. Inclusive, eu coloquei mais alguns para vocês lá no nosso livro. Tá? Queridos, em função aqui do nosso horário, a gente já chega aqui, né, na verdade, quase no fim desse conteúdo previsto para hoje. Eu vou só destacar alguns pontos para a gente encerrar esse bate-papo e a gente vai voltar a se ver na semana que vem, tá? E que pontos são esses que eu queria destacar para vocês, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje? Primeiro, o engenheiro, ele é um profissional que tem como objetivo promover soluções. Soluções para os diversos problemas da sociedade. E as suas diversas áreas de atuação, nas suas diversas áreas de atuação, a principal função do engenheiro é transformar aquilo que é julgado impossível em algo possível e que agregue valor à sociedade. Um outro ponto de destaque é que desde as sociedades mais antigas, a engenharia se destaca como uma das principais indutoras de desenvolvimento. Todos esses projetos da antiguidade fomentaram, inspiraram técnicas construtivas que a gente usa hoje. Um outro ponto importante para a gente fechar esse nosso encontro é que a ética ela é uma bandeira que a gente deve levantar. Independente de uma bandeira de nação, a gente precisa levantar uma bandeira ética. Independente da sua área de engenharia, a gente precisa ter um comportamento ético. O desvio ético ele desvaloriza a nossa classe de engenheiros. Por isso, a gente tem que primar muito, né, pelo cumprimento daquilo que está previsto no Código de Ética do CONFEA, que inclusive eu coloquei várias diretrizes para vocês lá no nosso material. E por último, a área ambiental ela é comum a todas as engenharias. E por essa multidisciplinaridade, é fundamental que todos vocês, nas diversas áreas de interesse, vocês considerem os aspectos e os impactos ambientais de sua atividade, de suas rotinas profissionais, em prol do desenvolvimento sustentável e de um futuro comum para as próximas gerações. Queridos, então, por hoje é só. Eu peço para todos vocês, né, que, né, curtiram aqui esse bate-papo de hoje, né, quem quiser, né, me procura lá no LinkedIn, né, já me aciona lá no LinkedIn para eu ter todos vocês lá, né, me seguindo e eu seguindo vocês. Isso é muito bom, porque a gente vai poder, de certa forma, criar laços. E eu estou sempre divulgando os eventos, como eu trabalho em várias frentes aqui na Veiga, na graduação, na pós, então vocês vão ver várias publicações sempre. A gente tem um programa na engenharia civil que se chama Lives da Civil, que a gente faz uma live por semana com especialistas da área, de várias áreas da engenharia civil, tem sido muito legal mesmo, né? E eu conto com vocês para participarem.
né? Eu vou passar para vocês também depois o nosso canal do YouTube, que a gente tem feito todas as divulgações. Então, assim, me procura por lá, me segue de lá, que eu te sigo de cá, e a gente vai criando uma rede aí, tá bom? Temos um colega aqui com a mão levantada, deixa eu ver quem é. Tiago, diga, Tiago. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Tranquilo. Eu acho que você estava falando sobre a engenharia, né? Acho que o engenheiro ele tem um olhar mais crítico em relação a tudo. Uhum. Tipo, na verdade, qualquer coisa, assim, até as coisas mais simples, é algo que a gente vê em casa, que a gente pensa em como melhorar aquele processo, melhorar como a gente realiza alguma atividade, ou como a gente pode melhorar algum produto, um equipamento. A engenharia ela está envolvida bastante nisso. Com certeza. Pode ser algo mirabolante como a tela touchscreen, né? Ou simplesmente um sistema de abertura de porta. Com certeza, sem dúvida Se nenhuma. A você gente, pensar em algo que facilite a sua vida, já é engenharia. exatamente isso. Isso é o que nos une aqui nessa sala hoje. É isso que nos une. É transformar problema em solução, seja qual for a área. Não precisa ser um problema mega sofisticado, não, tá, gente? Como o colega colocou aqui, a tela touchscreen já é um negócio avançadíssimo, né? Já complicadíssimo, né? Mas eu digo a vocês com certeza que desde a solução para um problema mais complexo, um problema mais simples, elas são sempre muito bem-vindas, tá? Sempre muito bem-vindas mesmo, tá? Eu acho que discutir, conversar engenharia é fundamental, não para hoje, mas ela é fundamental para amanhã. Ela é fundamental para a gente melhorar o que a gente fez ontem. Então, eu acho que esse é o papel, esse é o nosso papel aqui. Temos aqui um colega fazendo uma pergunta, deixa eu ver. Vou voltar aqui. Ah, sim, o Marco colocou aqui. Ah, eu acho que eu tenho o link aqui, ó. Peraí. Veja se você consegue me achar por aí. É Carlos Canejo, como tá lá, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Obrigado, Thomas, obrigado, Jéssica, obrigado, Erli, obrigado, Anselmo. Sim, Erli, existe sim, o Código de Ética Profissional do CREA. Existe sim. Já está, inclusive, na indicação dos recursos de aprendizagem para vocês, tá? Fofoca no trabalho também, Jéssica, isso também é um desvio ético, com certeza. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, Obrigado, tchau, professor. Boa gente. noite. Tchau, Valeu, tchau. grande abraço. Boa noite.